Então, boa noite, amigos da Casa de São Francisco. Vou botar ali, mas é que daí depois eu não consigo ver. Aqui não está funcionando. Boa noite, mais uma terça-feira, live interativa. Mais uma terça-feira, nos conectando com vocês aí do outro lado, há tantos anos, nos recebendo com tanto carinho. Muito obrigada por mais essa noite. Muito obrigada, caso possam nos espalhar, compartilhar essa live com outras pessoas, nos dizer de onde estão nos assistindo, nos mandarem perguntas, mensagens, para nós é muito importante. Então, iniciando a live, com muito carinho, com muita vontade de estar com vocês. Esse trabalho para nós, aqui dessa casa, a Casa de São Francisco, é realmente muito bom fazer, maravilhoso. A gente começa e não tem nem vontade de parar. Então, por favor, nos ajudem a espalhar a semente dessa doutrina. Boa noite, Mailton. Boa noite, Giliardi, colega de mesa. Boa noite. Fique à vontade. Prazer mais uma vez, mais uma terça-feira, estar aqui com todos vocês. Obrigado por estar nos assistindo, por abrir esses lares para nós. Estamos aqui mais uma vez nesse palco, então, para transmitir essa live para vocês, perguntas relacionadas à doutrina espírita. Curtam, compartilhem, façam perguntas para a gente vai estar à disposição de vocês. Palco esse que ontem, então, se iniciou o curso da Casa de São Francisco. Que número é esse curso? Eu acho que esse é o 13. 13? Uhum. Não tinha prestado atenção. Eu acho que é o 13, porque a casa tem 14 anos. Então, nesses 14 anos, o primeiro ano não tinha ajuda, no caso, mais trabalhadores. Eu trabalhava, bem dizer, sozinha, né? E a partir dali, o primeiro curso foram 6 médios, depois 8, e assim foram indo. Então, hoje, quer dizer, tem mais de 103, que muitos acabou que se desligaram da casa, saíram do grupo. Mas eu acredito que a casa, nesses 14 anos, tenha formado, eu acho que quase 200 médios com cadeira, né? Uhum. Hoje nós temos no grupo 103. É muito gratificante, né? Saber que mais e mais pessoas procuram por esse entendimento, por essa explicação da doutrina espírita e vem buscar isso. E, pelo que eu estou vendo, pela quantidade de cadeiras que tem aí, o jeito que mudaram os nomes, é muita gente. Ontem foi muito. O primeiro dia, geralmente, até nós comentamos, eu comentei com eles isso ontem, o primeiro dia é muito interessante, porque está todo mundo curioso, todo mundo tem muita vontade de começar, como o curso, as pessoas que fazem, né? Tu é um que fez, sabe? É muito bom o curso, é muito bacana esse envolvimento que se tem naqueles 6 meses, né? Então, as pessoas falam muito isso. E, geralmente, no primeiro dia, são muitos alunos, muitos. E ontem isso aqui era lotado, inclusive tivemos... Porque aqui não é grande, né? Na realidade, não é grande. E durante as sessões, nas quintas, as pessoas se espalham, vão lá para a rua. Só que, como era aula, eles se obrigaram a ficar todos aqui. Então, isso aqui encheu, lotou. E tinha mais pessoal online, né? Sim, mas eu acho que são 100 e poucos também, entre todos, né, online e no presencial. E o bacana, e daí eu ainda comentei com eles, assim, que os primeiros dias do curso, sempre tem muita gente, depois a gente vê que diminui, porque o ser humano é assim, eles tendem a não, nós tendemos a não concluir, né? E quando a gente consegue concluir algo, é maravilhoso, porque tu chegar no final, eu disse para eles ontem, 7 de novembro é o dia que a gente entrega o certificado de conclusão desse curso.
E muitos deles que estavam aqui ontem não vão estar lá. E a gente tem ciência disso, né? Nós somos cientes disso, porque assim, as pessoas elas, elas tendem a não concluir, elas arrumam desculpas e dificuldades para si mesmo, para Sim. Não tem obstáculo. isso. E às vezes também não é o que esperavam, né? Sim. É como eu disse ontem, como eu disse, não, como eu acredito que seja, tem muita gente, quer dizer, muita gente não, quase 90% vem de berço católico, né? Então, quase 90% vem de berço católico. O que acontece? O que acontece? Eles têm uma ideia, uma simpatia, simpatizantes dessa doutrina, mas na realidade eles não têm ideia do que é a doutrina, né? Então muitos acreditam que vão chegar numa casa espírita e vão ver fantasmas voando, ou vão sentar ali, eu vou falar com a minha avó, com a minha bisavó, é só a comunicação com mortos. E na realidade a doutrina espírita não é nada. Quer dizer, é isso também, mas está muito. Isso é uma das portas disso, né? Porque na realidade a doutrina espírita é uma doutrina que nos ensina a lidar com a vida de uma forma muito correta. Assim como ensina a lidar com a morte também, né? Sim. Mas principalmente com a vida. Com certeza, é uma gratidão muito grande que a gente sente todas as semanas por poder ajudar o próximo. Porque assim como tem pessoas que vêm não mais parecida, tem outros que vêm por curiosidade, mas tem pessoas que chegam até nós aqui muito fisicamente. E a gente nota assim que vem e às vezes nem eles estão acreditando que vão ter um resultado. E acabam que entrando lá, tomando um passe, conversando muitas vezes durante a espera. E na outra semana já vem com outro banho, e assim sucessivamente. E isso para nós, trabalhadores, falo por mim, acredito que falo por muitos dessa casa também, é muito gratificante. Porque aquelas mesmas pessoas que chegaram um dia debilitadas ali, eles chegam depois de braços abertos, te chamando pelo nome, te agradecendo, muitas vezes, uma coisa que, na verdade, a gente não fez nenhum milagre. A gente simplesmente estendeu a mão, deu um abraço, conversou com aquela pessoa que muitas vezes estava até carente, e acaba ficando aquela gratidão. A gente hoje chega, que eu digo nós todos trabalhadores, a gente chega desde a entrada lá, parece que a gente é um vereador, parece que a gente é um deputado, todo mundo, fulano, se cumprimentando. Tem uma gratidão por isso. Eu não passo por isso, né? Eu não, porque eu tô sempre lá dentro. Tu tá em público, né? Todo mundo querendo. E isso é uma gratidão muito grande, muito maior que essas pessoas têm pela gente, a gente tem por eles, em saber que a gente de alguma forma tá aqui. Muito obrigada. Usando essa doutrina espírita para levar esse aconchego a eles e para, de alguma forma, acalentar essas dificuldades que eles têm. Então, para nós, isso é impressionante. A gente, eu acredito que todos pensam do mesmo jeito, mas é porque é gratificante. Todos nós temos empregos, trabalhamos até tarde, muitas vezes chegamos em casa ligeiro, né? Conheço vários colegas daqui que são assim, tomam um banho ligeiro, às vezes nem comem nada e já vem correndo para cá. A gente fica aqui até 1h30, 2 horas da manhã. Esse é o horário normal. E sem ficar cansado, todo dia a gente está em pé, 6 horas da manhã para ir trabalhar. E é pelo amor e a gratidão que a gente tem nessa casa. E essa questão que tu disse ali, de pessoas que chegam aqui, teve gente que chegou aqui muito mal, né? Muitos chegaram aqui, assim, meio que arrastados. E daí tu vê na outra semana as mudanças acontecerem gradativamente, isso é maravilhoso, né? E até o aspecto físico, a vaidade parece que volta, a luz volta, né? Isso é muito interessante. A gente tinha que até ter um local assim do antes e depois, né? Tipo aquelas cabines assim, para as pessoas verem como elas mudam. A diferença que elas têm no primeiro momento quando chegam na casa de São Francisco e no decorrer do tratamento, né? Isso é maravilhoso. E que fique bem claro, essa casa é uma casa muito, muito forte nessa área espiritual de cura, de ajuda.
mas 99,9%, corrija se eu estiver errado, é a pessoa que quis, que deu o primeiro passo, Sim. de se ajudar, de querer ajudar o próximo. Isso é o mais importante, porque assim como tem muitos que vieram muito debilitados hoje também, tem muitos que vieram debilitados, não acreditaram, não tiveram essa persistência de vir, deixaram de vir e continuam nessa mesma batalha todos os dias. A gente tem que acreditar em alguma coisa, a gente tem que ter uma persistência. E depois eu penso que cada um no seu tempo, né? Também. Cada Tem um que no seu ser. tempo. Várias vezes tu já comentou sobre isso, né? Às vezes eu tenho vários exemplos assim de familiares que dizem assim, ai, Fábio, eu queria tanto que o fulano fosse lá, ou queria tanto que tu fosse lá em casa para atender, e às vezes eu fui e eu percebi assim que não foi receptivo aquela visita, que não interessou aquela visita, como se fosse só uma obrigação para, tá, chegou aí, tudo bem, deu, agora... E às vezes passa o tempo, assim, eu vejo as pessoas entrarem aqui, entendeu? Pelas próprias pernas, buscando ajuda, e alguns deles hoje, trabalhadores da casa, né? E teve momentos que lá, alguns anos atrás, mal olharam para nós, Casa de São Francisco. E quando olharam, assim, de uma forma bem pejorativa, assim, bem... E isso não estou falando, né? Jamais... não estou julgando, estou dizendo assim, como... Às vezes não é o momento, entende? Não é o momento para aquilo. Talvez a pessoa ainda tenha que mexer mais em algumas coisas para entender esse tipo de ajuda. Então, todos esses alunos que estiveram aqui, e a esses que fizemos votos que começaram ontem em todas as aulas presenciais e online. Concluam, corram a cadeiras para ser nossos colegas. Portas abertas, mais e essa turma de 2025, ela é bem grande. Bem grande. Essa é um pouco maior, e se espalhou mais, né? Mas essa turma esse ano é realmente muito grande. E tive acesso a tem bastante assim, entre homens e mulheres. Homens e mulheres. Ontem até eu achei interessante, teve pessoas aqui que eu vi ontem pela primeira vez aqui que eu nunca imaginei estarem aqui. Eu fiquei impressionada assim, pela pessoas assim que não era o perfil que eu pensava assim, o que precisaram fazer para chegar até aqui, entendeu? Porque às vezes tem que passar, né, por várias situações assim. É isso. Então vamos lá. Vamos começar com as nossas perguntas. Temos vários boa noites já. Já digo de antemão para ti que o Carlos não foi o primeiro a dar boa noite. Hoje ele perdeu. Está perdendo já umas quantas semanas já. Mas isso acontece. O Carlos está se preparando até. Tem uma turminha que está vindo. Lembra que eu sempre dizia que ia chegar vans aqui? A primeira van que está vindo é de Caçapava do Sul. E para quando? Eu não sei certo ainda. É mesmo. O Nico já disse que tem vans. É que eu não fico lá dentro, né? Mas eu digo assim, o pessoal de Caçapava, eles se juntaram para fazer uma rifa em prol da Casa de São Francisco, lá em Caçapava, aquelas gurias do hospital. São umas queridas professoras e tal, que estão sempre nos acompanhando ali. E elas estão se juntando para vir à Casa de São Francisco. E tem um grupinho já que está vindo para nos entregar esse valor da rifa pessoalmente. E daí o Carlos também quer vir para receber o selo dele aqui, né? Eu só não sei certo ainda. Quinta, então. Provavelmente numa quinta. Então estão para prestigiar ele e para vir já
nesse trabalho. Queridão. Assim como ele é querido por nós aqui tão longe, imagina lá na cidade dele. Então vamos lá, temos a Laureni Machado desejando uma boa noite para nós. Laureni, Flávia querida. Perceval Weber. A Flávia tá encabeçando essa vinda aí. A 01. A 01, soldado 01. Sim. Boa noite, trabalhadores da Casa São Francisco, Caçapava do Sul. Boa noite, querido. Boa noite a todos, Caçapava do Sul. Carlos Freitas, então, em segundo lugar, ou em terceiro já. Tudo bem. Perdi, ele colocou ali, ó. Perdi, kkk. Ele mesmo se fragou. Carmen Azevedo, boa noite, amada Fábio, e a todos os trabalhadores da Casa São Francisco. Boa noite. Boa noite. Silvana Bresa Lopes, boa noite a todos de Caçapava do Sul. Juliana Silva, boa noite. Carla Mone Mascarenhas, que inclusive está fazendo o curso. Carla sim, a Carla. A Carla chegou há pouco para nós aqui. Que pessoa maravilhosa, né? Querida, Ser humano, sim. Incrível. Se identificou logo com nós e a gente se identificou com ela. Parece que ela sempre foi nossa, sim. né? Mas se não era, agora já ficou, agora é tarde, já tá se entrosando. E tu vê, que idade tem a Carla? 38, a Carla, eu conheço ela desde bem pequenininha. Desde bem pequenininha. E quando eu conheci aqui, eu nem imaginei que fosse ela. Mas eu conheço ela desde pequenininha, porque ela tem a idade do meu guri, mais velho. E eu convivia com a família deles uma época da vida lá, sabe? Tá, ela diz boa noite aqui. Laci Oliveira, boa noite de São Sebastião do Caí. Essa aqui é minha prima também. Boa noite, Laci. Janete Vargas. Edna Martins. Juliana Jaboski. Liquete Esperança, boa noite, amiga. Ela tá dando boa noite pra Juliana Jaboski aqui. Puxou a conversa lá de cima. Virgínia Pedroso Silva, boa noite. Lisiane da Silva. Boa noite, amigos queridos. Boa noite. Doelci Graça. Boa noite, amigos. Deus os abençoe. Assim seja. Giliard Alves desejando boa noite a todos da Casa São Francisco. Boa noite a todos. Gisele Santos. Boa noite. Juliana Silva, tá? Nicole Marcos Correia está nos assistindo. Minha filha querida. Boa noite de Caçapava do Sul. João Clóvis Teixeira, outro de Caçapava, que está acompanhando nós. Toda semana está aqui. Será que o João vai vir na van também? Eu até, quando tu estava falando ali, eu estava pensando, a Flávia, eu acho que já pode se organizar num ônibus já. Eu acho que vai ser pequeno. Mas, tudo bem. Mas pode... Nem micro-ônibus, pode ver um ônibus daqueles de 2 andares já. Porque vai lotar. É gente, né? É gente que nos acompanha de Caçapava. Boa noite, família, São Francisco, Fábio, Giliard, seu Mailton, beijos, amo você, Zeni. A Zeni é uma querida, né? Dia 27, nós estamos só pela live dela, dia 27, né? Só pela dela, passar as coordenadas. Noí Cardoso, boa noite, família abençoada. Querido Cardoso. Esse também, né? Esse chegou na nossa casa. Sim. E não faz muito, né? O quê? Um ano? Não faz um ano. Não faz um ano e chegou. Foi pelo fim do ano agora, foi E chegou e hoje é Casa de São Francisco. Maiara Riva Farias, boa noite, nossa colega Maiara. Super médio. Sim. Gilmar Rodrigues da Rosa. Olá, gente. Tô bem. Boa noite. Querido, esse adora a Casa de São Francisco também. Boa noite, família abençoada de São Francisco. Márcia Ferreira. Márcia, trabalhadora da casa. Ângela Cardoso da Costa. Boa noite, Fábio. Ângela de Joinville. Ângela. Anfitriã do Dr. Mailton. O Mailton estava lá esse fim de semana. Então tá, boa noite, amiga Ângela. Cuidou bem do nosso amigo aí? Tá todo feliz aqui dessa viagem. Jane Cruz, boa noite. Boa noite a todos da Casa São Francisco. Márcia Giovana. Paradinha aqui pra
pessoal vê como o senhor tá elegante hoje. Não, fica lá pra câmera, olha só. Ele botou, até fiquei com a minha camisetinha velha, escurrada dele, tá bom. Clair Brito Lemes, boa noite, amigos de Sapucaia. Eu ajudei a abrir a casa de São Francisco. É verdade, é uma das. Você comenta isso. Teve aí no começo com a gente, ela e o Rubens. Isso, Rubens. E estão voltando a trabalhar o trabalho da casa. Que honra poder fazer parte do curso de conhecimento da doutrina espírita. Só gratidão. Eu com certeza vou terminar o curso. Zeni. Deu até depoimento ontem ao vivo aqui, a Zeni. Mas aí eu perdi. Uma oradora, daqui uns dias a gente tem mais uma na live. É? Aqui, Fazer um pós-graduação dos médios, senão esses médios novos, aí são maiores, vão vir pra... Tu foi um que chegou com tudo, né? Já tomou conta da live, do trabalho lá dentro. Anne Maria Silva, boa noite, amigos da Casa São Francisco de Portão. Anne, querida, sempre com a gente também. A Anne Maria é a Dona Maria? Não. Não. A Anne é aqui do... Ela trabalha aqui nesse restaurante ali do... Não sei qual é o nome aqui. Feijão. Fogão Campeiro. Feijão. Fogão Campeiro. Feijão? Feijão Campeiro. Flávia Vargas. Vamos fazer propaganda. Claudia. Ainda bem que não é paga a propaganda. Eu devolver. Boa noite, amigos da Casa São Francisco, assistindo aqui de Rio Grande. Abraços. Flávia Vargas. Boa noite. Boa noite, Flávia. Clóvis Magero. Boa noite. 103. 103, eu... 103, Gente, assim, ó. A gente tem um grupo interno ali de 100 e tantas pessoas, que é só os trabalhadores dessa casa. E ali nós estamos promovendo um galeto em prol da nossa obra aqui. E é uma disputa de vendas. Assim, tem aqueles que vendem mais, né? E nessa disputa está Fabiana Castro. Sim. E Clóvis Margeiro. Então eu vendo um e boto no grupo. Ele vende e bota. Então ele tá com quantos? 113. 113. Mudou bastante, porque hoje no começo... 80. Menos, hoje Sim, ele tá na disputa. É que ele é competitivo que nem eu, ó. É uma carreira. E eu já tô louca pra terminar a live pra vender cartão. Porque eu fico ligando, insistindo e vendendo. Então eu comecei a vender ontem. Hoje, antes de começar a live, eu tava com 141. Eu marquei no grupo ali. 141. E ele já tá com 103. É perigoso. Clóvis, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo agora, durante a live. Não tem. Se eu esforçar um pouquinho, o senhor passa ainda hoje, tá? Clóvis, vamos dar um tempo. Segura a live aí, durante a live, depois a gente dá a largada de novo. Paulo Chu, nosso coordenador, boa noite. Querido Paulo. Neuza Villanova, boa noite a todos. Marilda de Oliveira, querida colega, boa noite, amigos e colegas. Neuza Villanova, já fiz esse curso, foi ótimo. Dia 15 vai ser, o Carlos está falando aqui. Dia 15 agora, então. Dia 15 é na outra semana? Vem? Sem ser essa na outra? É. Que legal. Que show. Neuza Villanova, sou de Fortaleza dos Valos. Eu acho que a rifa delas é Dia das Mães, então vai ser logo depois do Dia das Mães. Sim. Viviana Silva, boa noite. Sônia Regina Lemos Pinho, boa noite. Janete Maria de Novo Hamburgo. Janete, querida, essa também, ela era uma frequentadora assídua na casa, né? Marilane Ferreira, Nelson Silvana da Cruz, Silvia Casale, boa noite, Casa de São Francisco. Boa noite. Boa noite. Cristiane, boa noite, de Caçapava do Sul. Cris, querida. Jussara Garcia, de Caçapava do Sul. A Jussara, eu acho que é cunhada do Carlos, se eu não me engano. Viviana da Silva, Fábio, o curso estava maravilhoso. Que bom, que bom.
Agora a gente se encontra todas as segundas também, esse grupo grande aí. Cida Costa. Boa noite a todos. A Anne Maria Silva colocou a Caprene. É, a Caprene, aham. Sim. Não, é que antes eu acho que o restaurante deles era Fogão Campeiro, né? Ah, tá. Aham. E ela trabalha na Caprene. Raquel Silva, boa noite a todos da Casa São Francisco. Boa noite, querida. Anne Maria Silva, sou cunhada do João e da Maria. Ah, Inclusive, sim. iniciaram o curso ontem. Exatamente. Ela que trouxe o João e a Maria aqui. A Maria chegou aqui, meu Deus, a Maria é um troféu da Casa de São Francisco, né? Ela chegou carregada, os olhos parados. E a Maria, ela evoluiu muito, evoluiu a ponto de hoje trabalhar. Sim. Ela e o seu João, ela e o João, eles ajudam o Mailton aqui em toda a correria aqui, né? Aham. E agora começou o curso na portaria. E começou o curso e os dois estão fazendo o curso. Vem no Grupo Girassol também, que eu estou coordenando agora. Todas as segundas-feiras estão aí, então são pessoas maravilhosas. E vieram pelas mãos da Anne. Legal, é assim. Então vamos lá, vamos para as perguntas. Tem algumas da semana passada ainda que não foram lidas. Vamos repassar elas. Vamos para a primeira aqui, ó. Mediunidade é dom ou é omissão? É dom, é missão. Os dois. Primeiro, é um dom por quê? Porque isso tu aprimora ela, né? A mediunidade é uma disposição física, está no corpo físico, e a partir do momento que tu entende isso, esses contatos, essa relação com o outro mundo, tu começa a aprimorar aquilo. Então começa a virar um dom. Eu tenho o dom de me comunicar, de ouvir, de falar, de escrever com energias que não fazem mais parte daqui. Começa a passar a ser um dom. É missão também, por quê? Porque a partir do momento que a gente está no mundo espiritual, entendendo que vai ter que vir para uma encarnação, e que a gente entende que gostaria que essa encarnação fosse fazendo a mediação entre os dois mundos, tu vem com uma missão de trabalhar isso, de fazer esse contato, né? E então a mediunidade é sim dom e é também missão. E por ser algo físico, estar no nosso corpo físico antes de alcançar o nosso espírito, ela também pode vir de uma outra forma, entendeu? Sem ser esperada. Porque por ser um aspecto físico, ela pode surgir durante a encarnação também. Com fatores assim determinantes, como um susto, um assalto, uma doença grave, a perca de um ente querido, sofrimento, coisas assim que marcam o espírito, eles meio que racham isso para a mediunidade, já que é no teu corpo físico, nessa questão de chakras, né? Então, a partir daí, os espíritos que precisam desse contato, eles não sabem diferenciar se é uma porta, que já veio, né, com essa disposição desde o nascimento, ou se é uma porta que surgiu durante a encarnação. Eles veem como uma porta de ajuda, então eles começam essa interferência e tu acaba que tu tem que achar o teu dom para isso, né? Às vezes não era a missão, mas tu começa a formar isso. Então não significa que tu não veio com a missão que tu não precisa ter. Não veio, não como escolha, mas já que estamos na chuva, vamos se molhar, entendeu? O que você diria para alguém que tem medo de desenvolver a mediunidade? Se isso não está em ti, por exemplo, tem pessoas que têm essa disposição, que de alguma forma escolheram dentro do mundo espiritual isso, mas que é muito fraco aquilo, entende? É muito
tênue, é muito... Então, se não está tendo a necessidade de se envolver com os dois mundos, se aquilo passa meio que despercebido, tipo um zunidinho no ouvido, alguma coisa, mas que não interfere na encarnação, quem não desenvolva, não insista, não fale no assunto, entende? Continue com a fé, mas não precisa ter esse envolvimento real com os dois mundos. Tipo, tenta passar despercebido. Agora, se aquilo incomoda mesmo, se aquilo está interferindo o tempo todo, não tem outra forma do que não trabalhar, entendeu? Ou tu se destrói ou tu se junta a eles, né? Chega um ponto que tu não tem mais como sobreviver a isso, entendeu? Tem pessoas que têm essa disposição aí mediúnica, mas de uma forma bem quase que indetectável, entende? Então não tem porquê, já que para que desenvolver algo que tem medo, que não gosta, que não faz parte, que foi uma escolha errada, talvez? Não tem porquê, entende? Então deixa para lá. Continua com a fé, porque a gente tem que entender que tem algo muito superior a nós que nos mantém aqui, mas usa as forças de uma outra forma, vai ser mais aproveitado. Crianças podem ser médiuns? Como lidar com isso? As crianças, elas também, quando elas são crianças, elas, mesmo sendo crianças, elas têm essa disposição física no corpo, porque o corpo, ele vem com isso do nascimento, né, na formação dele. Então, as crianças, quando têm essa disposição, elas são médiuns naturais. E a diferença entre criança médium e adulto médium é que a criança tem aquele ar lúdico, para ela é fantasia, para ela é brincadeira, para ela... eu já vi muitas crianças brincando o dia inteiro com fantasmas, eles não têm medo daquilo, porque para eles é natural. Eles estão muito perto ainda entre os dois mundos, essa linha é muito estreita ainda. Então para eles não tem não existe esses degraus tão longos, né? E os adultos já é diferente. Os adultos, eles a presença das energias muitas vezes assusta, traz medo, as coisas trágicas da vida, elas vão deixando o ser humano mais temeroso de muitas coisas, entendeu? Mas a criança, ela se veio com essa disposição, ela já é médium. E durante a infância, aquela primeira infância principalmente, é muito natural isso. Eles lidam diretamente com isso e nem se apercebem, né? Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu lidava com mortos, mas eu não sabia que eram mortos. Eu também não sabia que eram fantasmas. E eu também não sabia que não eram pessoas. Eu entendia que eram diferentes, mas eu não sabia por que eram diferentes. E também não tinha ninguém para explicar isso. E aquilo também não me prejudicava, era bacana. E a gente foi indo, entendeu? Me acostumei, exatamente, me acostumei. O meu guri mais novo, ele ficou muito tempo, assim, que chegava a atordoar. Então na verdade, a gente acostumou com o fantasma em casa, né? Do gurizinho que andava com ele. Só que chegou um ponto, assim, que era muito... A ligação era muito pesada, sabe? A ponto de ele não brincar com outras crianças, né? Ele brincava sozinho. O tempo todo com o D. E ele começou isso com 2 anos de idade. O D, brincar com o D, e aquilo foi crescendo, e o D foi crescendo junto. E daí depois, quando ele tinha ali uns 3 aninhos,
que ele conseguia formular frases e ideias, assim, a gente começou a indagar, né? Da onde vem? Porque eu via o D, mas raramente, não era como eu vejo outros, entende? Parece assim que o D tinha uma certa resistência comigo. E a gente, Santa Ameaça, a gente perguntava, tá, o que que o D diz pra ti? Mãe, o D morreu, o D tava sempre fazendo perguntas pra mim, sempre. Então, de vez em quando, a gente tava almoçando, ô mãe, o D quer te fazer uma pergunta. Por que que o D, quando tiraram o corpo dele da água, por que que só o pai dele chorou e a mãe dele não chorou? Porque o dele tinha um problema de paralisia. Ele tinha uma perna que teve, naquela época, de certo, que ele, né, teve paralisia, então ele puxava uma perna. E ele caiu num açude e morreu afogado. E daí quando isso ele contou para uma criança de 3 anos, entende? Então ele conta que o D contava que por que só o pai chorou e a mãe não chorou? Da onde o D é? O D te fala, o D, ele disse que é lá de Santa Ameácia, que era México, né? Parece que era México, não, Portugal, né? Uma coisa assim. A cidade era Santa Ameácia. Ele tinha 8 anos quando caiu no açude. É um vilarejo. A gente pesquisou na época. Ele tinha 8 anos quando caiu no açude. Só que o dele... Ele chegou a um ponto, assim, que eles não se largavam mais, ele não brincava com outras crianças, era só com o D, passava o dia conversando e falando, e o D de vez em quando, o D quer te fazer uma pergunta. Tu não via ele? Às vezes eu via assim, mas geralmente quando eu estava distraída, quando eu olhava pro Dudu, assim, de longe, brincando, eu via aquela coisinha atrás dele, assim, sabe? Ele era miúdo, assim, pequeno, ele era maior que o meu, mas ele era miúdo, assim, pequeno. E só que ele meio que assustava as pessoas, assim. Porque eu percebia, assim, que até os meus filhos, aquilo já estava meio que incomodando aquela presença, sabe? Então, o Dudu mamou no peito até grande. E eu sempre cansada, porque eu trabalhava muito. E aquele momento, assim, que eu ia dar descansada a mamar, eu deitava para ver se eu descansava um pouquinho. Usava aqueles momentos para mim descansar, né? Nós tinha fábrica naquela época 1000, assim, trabalhando. E às vezes eu tava deitada ali, o Dudu olhava assim, mãe, o D quer saber por que ele não pode mamar. Eu disse, porque o D não é meu filho, tu é meu filho. Daí ele virou assim nas minhas costas, foi atrás das costas assim, o D, a mãe, não vai dar mamar. Então aquilo já começou a incomodar, sabe? Tu via assim que ele tinha esse tipo, ele queria viver aquela vida que não, sabe? Aquilo ali. Ele queria viver aquela vida, assim, que... Sim. E daí, às vezes, a madrinha dele queria muito que ele fosse, de repente a madrinha até tá assistindo. A Dinda dele queria muito que ele fosse lá pra casa dela. E daí, às vezes, ele tava lá e dizia, tem que me trazer, porque não, o D não quer mais ficar aqui, porque isso aqui é muito chato. Ele não quer mais ficar aqui, tu é chata. Falava assim, nada. Então, aquilo já começou a misturar muito. E começou a atrapalhar. E daí chegou um ponto ali que ele disse pra mim que o D ia nascer de novo. Mãe, eu tô triste, ele já tinha uns 3 anos e meio, 4 anos. O D vai nascer de novo, e vai nascer em tal lugar, e vai nascer com essa pessoa. E eu, a minha empregada. E ela tá grávida. Eu, na hora, assim, fiz o... Sim. E ela tá grávida e já falou pro Dudu. E o Dudu fez essa ligação, porque eu sempre acho coisas... razões físicas primeiro, antes de tirar as conclusões espirituais, né? E eu, a guria tá grávida. Daí, deixei esperar um pouquinho. Daí perguntei pra ela, escuta, tu tá esperando o bebê? Eu disse, não. O senhor Dudu falou que... Não, que eu saiba, não. Ela tinha perdido um filho com 7 meses de idade. Não de idade, uma menina.
Aham, fazia 10 anos que ela tinha uma menina com 7 meses, a criança morreu, não lembro assim. E aquilo traumatizou muito ela nunca mais teve filhos, né? E ela era de uma outra cidade, uma mulher maravilhosa, dona de si, assim, vinha, cumpria o papel dela. Só que tinha muito medo disso, e às vezes ela estava dando banho, ela cuidou do Dudu muito tempo para mim. Era babá dele, cuidava da casa. E às vezes ela dizia, eu vou. Não tem como tu ficar aqui com ele, porque ele tá ali conversando com aquele guri. Ela tinha pavor, assim, né? E, e daí eu disse, tu tá esperando o bebê? Ela disse, não. Eu disse, o Eduardo falou que o D vai nascer de novo em ti. Ela disse, não. Eu nem sei se eu engravido. E não levou um tempo. Ela veio me contar que estava esperando. E realmente ele parou, que eles não iam mais estar juntos, né? E o Eduardo pediu que ela botasse o nome do guri de Denis. E ela disse que não ia botar. Foi embora daqui, foi para bem longe. Uhum. E levou. E realmente foi um gurizinho que ela nasceu, que ganhou. E não colocou o nome de D. Uhum. E o D desapareceu da vida dele. Desapareceu. É que não tem como a minha casa não ser isso, né? A minha casa é uma casa muito estranha, muito estranha. É muito estranha. É muito estranho mesmo. Não. É diferente o negócio. Espíritos dormem, descansam? Alguns sim. Principalmente os que têm mais ligação com matéria, né? Eles têm as necessidades físicas ainda de comer, de dormir, de sede, de frio, de todas as necessidades que são particularmente físicas. Eles carregam isso quando estão ainda muito ligados à matéria, junto ao perispírito, e eles mantêm essas necessidades dentro do mundo espiritual. O que acontece com os animais depois da morte? Os animais é interessante, assim, porque a gente gostaria que não fosse assim, até porque a gente tem um apego muito, muito bacana com certos animais, né? Mas na realidade, o que os espíritos nos dizem, o que se constata junto a esse conhecimento? Deus, ele, dentro da sua justiça, ele não criaria seres inferiores e nem seres superiores, né? Ele dá a oportunidade de toda a criação evoluir. Tudo evolui. Então, o que se acredita? Teoria da evolução. Se evoluiu do átomo até o ser mais superior, até os querubins. Mas dentro desse período, tu tem do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o homem. Enquanto tu não é individualizado, tu vai evoluindo dentro dos reinos. Aquela energia evolui dentro dos reinos. Por exemplo, quando se cria o ser humano, quando Deus cria os espíritos, isso falado por espíritos superiores. Da onde ele tira a matéria-prima para criar um espírito, para dar individualidade, para dar luz, para dar o sopro àquele ser? Da evolução de todos os reinos, entende? Da evolução de todos os reinos. Então, assim, quando nós somos criados e largados para a eternidade, como espíritos, a gente não vem do nada. Essa matéria-prima que Deus nos cria e nos individualiza para sempre, ela vem de toda uma evolução do mineral para o vegetal, para o animal. Então, quando um animal desencarna, quando o corpo de um animal desencarna,
ele é um corpo como nós, é uma matéria que foi usada dentro de um plano físico. Mas aquele fluido vital que fez aquele movimento durante aquele tempo de vida daquele animal, ele volta para um todo. Ele não é individualizado. Por mais que a gente quisesse que fosse o contrário, ele não é individualizado, ele volta para um todo. E sempre em evolução. Então, desse todo, que a gente chama de panteísmo, até expliquei isso ontem dentro do curso aí. Essa energia que volta para o todo, se mistura ao todo e evolui ali. Ali é tirado a matéria-prima ao qual nós somos feitos. O nosso espírito é feito. Então, ali tem todos os sentimentos, né? Porque os animais, eles demonstram sentimentos, eles demonstram amor, eles demonstram ciúmes, né? Alguns, até uma espécie de inteligência, mesmo que quase que instintiva, mas é uma inteligência, né? Sim, com certeza. Ana Maria Gomes, boa noite a todos da Casa de São Francisco. Eva Maria N. Moura, boa noite. Boa noite. Lauri Laci Reicher, boa noite. Lauri de Novo Hamburgo. Pergunta, todos têm mediunidade ou só alguns têm? Se a gente pensar por alguns fatos, alguns fatores, dá para dizer que todos têm, porque todos nós encarnados, de uma certa forma, a gente consegue manter contato com o plano espiritual. Por quê? Porque nós somos espíritos dentro de um corpo, preso a um corpo, mas somos espíritos. Nessa prisão física, a gente consegue, através de um laço fluídico semimaterial, ser maleável ao universo, entendeu? A gente consegue viajar no universo. E os momentos que a gente viaja no universo são os momentos dos nossos sonhos, que são esses encontros espirituais com o outro lado. Então, se falarmos que mediunidade é a relação entre os dois mundos, essa possibilidade de relação entre os dois mundos, dá para dizer que todos têm, de certa forma, porque em algum momento da nossa encarnação a gente consegue manter a relação com o outro mundo. Mesmo que de uma forma bem sutil, mas existe que são os sonhos. É claro que tem pessoas que têm mais mediunidade ostensiva e conseguem ver, conseguem falar com o morto. Morto que eu digo só para frisar, para botar a diferença entre o que a gente está falando, né? Porque ninguém morre na realidade. E a gente tem provas físicas disso, né? Muito concretas. Lisete Garcia Freitas, boa noite de Caçapava Sul. Querida, saudade, minha amiga querida. Silvana Marques, Sandra Reis, Paulo Roberto Antunes colocou que história. O Antunes está fazendo curso também. O Antunes, não só o curso, ontem ele veio para o grupo Girassol e ontem nós fizemos constelação sistêmica, constelação familiar no grupo Girassol. E foi muito bacana. Tinha um grupo bem grande. E daí, como é um grupo grande, não tem como constelar todos, a gente faz um sorteio, né? E adivinhei que se o Antunes não foi sorteado primeiro, né? Então, foi muito emocionante. Hoje ele me ligou e disse, Fábio, foi... Esse que acordou tão feliz, assim, que parece que abriram-se portas que estavam trancadas há muito tempo, né? Então... e o curso ele adorou também. Então, Antunes é a casa de São Francisco, né? Dionísio Mota, boa noite a Querido, todos. nosso vizinho. Leuzamar Maciel, boa noite a todos da casa. Boa noite. Um abraço, cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um abraço. Nicole Marcos Correia, eu que o digo, que a casa é
sinistra. Ela que eu diga. Essa aí já viveu algumas coisinhas aqui. Um dia ela disse assim pra mim, ela desceu aquela escada, ela dormia no terceiro andar, né? Lá no sótão. E tinha um quarto, tudo rosa, né? Todo rosa. Armário rosa, cama rosa, tinha que ser tudo rosa. E uma banqueta rosa, a penteadeira rosa. E eu tô bem tranquila lá embaixo. Ela, mãe, tem uma mulher sentada na minha banqueta. Apavorada, né? Eu subi correndo, de fato. Tinha uma guria sentada ainda com os pés em cima, assim, ó, encolhida na banqueta. Eu me assustei, assim, na hora, porque tu chega, tu não espera aquela ação. E a Nicole desesperada, apavorada com aquilo. E foi. Demorou até a criatura entender que não podia ficar ali, sabe? Não era o lugar. E também não tinha como ficar. Como é que a guria ia dormir com aquela criatura sentada na banqueta? E visível, entende? Não precisava ser médium para ver. Sim. Tá. Boa noite, amigos. Estou aqui. Isso é uma história, eu tenho milhares de histórias. Sim. Boa noite, amigos. Estou aqui em Sapucaia assistindo, feliz por estar voltando, firme e forte. Rubens. Que passamos, graças à casa e à espiritualidade, estamos aí. O Rubens. Tu sabe que o Rubens tem uma história bem legal, o Rubens. Ele, quando começou aqui, o filho dele foi os primeiros médios, estava entre os primeiros, os 6 primeiros. Inclusive, eu chamava ele de Gargamel, porque ele era meu ajudante, era o ajudante da bruxa, né? Onde eu estava, ele estava ali. E a Giliard. E depois, não sei se na segunda ou na terceira turma, entraram o Rubens e a filha e a esposa. Só que quando foram chamados, durante o tempo ali do curso, não tinha terminado o curso, a espiritualidade pediu que fosse convidado o Rubens antes de ganhar a cadeira para trabalhar na casa. Então, ele foi o único que ganhou cadeira, deu passe sem ganhar cadeira. E depois que ele ganhou a cadeira, tudo tranquilo, mas foi o único até hoje, dentro desses 200 pessoas que já ganharam cadeira aqui, que foi permitido o trabalho antes da cadeira, né? E foi muito legal, assim. O Rubens e a Clay são maravilhosos, pessoas realmente do bem, do bem. Então, para nós é um orgulho muito grande ter eles como trabalhadores dessa casa. Anne Maria Silva, cunhado do seu João, então. Fábio, comecei na casa levando gás, mas não sabia que era uma casa espírita. Até uma vez eu entrei e olhei para o espaço da casa e pensei, nossa, parece uma igreja. Aí passou um tempinho, aí eu fiquei sabendo que realmente era a casa de São Francisco, aonde frequentei algumas vezes, mas sempre fico encantada com o andamento da casa. Gratidão ao universo por ter me apresentado. Realmente, ela entregava gás aqui, agora eu tô lembrando. Ela entregava gás para nós. A gente pegava, subia essa escada ali com aquele gás nas costas. Até acho que foi ela que me contou. Não sei se foi a Anne que me contou, foi uma outra, não lembro agora. Que eles tinham dado uma chaleira elétrica para um parente, para um senhor lá. Deram de aniversário e o velho botou fogo na casa, botou a chaleira elétrica em cima encheu d'água, acendeu o fogão e botou em cima do fogão. Isso acontece muito. Alexandra Correia, boa noite de Caçapava do Sul. Boa noite. Tá vindo na van também, não? 4 eixos. Quando você abre uma porta para um espírito, como você consegue escolher o tipo de espírito que você quer trabalhar? Paulo Roberto Antunes.
Na realidade, a gente não escolhe nada, né? Os encarnados, eles estão à mercê dos desencarnados. O que permite a aproximação dentro de um trabalho é a questão moral, né? Quando a gente vai trabalhar com a espiritualidade, a questão moral que determina qual é o peso do espírito que vai trabalhar contigo. E a questão de dar passagens a irmãos inferiores, isso não tem um perfil. A partir do momento que tu é médium, não tem escolha, entende? Eles podem, se tu se doa, tu doa o teu corpo físico para esse trabalho, eles podem, é permitido a eles que, dentro do ambiente, claro, seguro, com determinação, eles possam agir sobre nós. Mas para um trabalho de mentoria, geralmente é a tua moral que determina o nível espiritual que vem para trabalhar contigo. Uhum. Eles estão na casa. Passa para ele que ele não consegue falar no microfone. Qual que tu falou? Please, o quê? Por favor. Tu quer tá que nem o pastorzinho aquele, só quer falar em inglês. Boa noite a todos. Quando você faz o trabalho com a gente ali na desobsessão, você abre as portas do umbral, aqueles espíritos que estão sendo tratados no umbral, eles podem vir para casa, ou depois, eu vou dizer assim, quando tu abre a porta, somente tu pode entrar, não pode sair. É que assim, a Casa de São Francisco tem um prazer, um orgulho, um histórico muito antigo de ter esse trabalho direto com o umbral. Qual foi a intenção dessa pedra fundamental dessa casa? Conseguir fazer um lugar onde aqueles espíritos que estão no umbral conseguissem sair de lá naturalmente. Porque o que acontece? O umbral é terrível. O umbral é terrível. E muitos acreditam estarem lá para sempre. Por que o umbral tem uma dificuldade tão grande de baixas? Ele só cresce. Porque as pessoas entendem estar no inferno. E a nossa cultura ocidental, principalmente, ela é muito forte nessa questão de céu e inferno. Então, morreu, se sente vivo, com todos os sentimentos físicos possíveis, né? E se encontra no lugar daquele. Um lugar onde tem dor, tem sofrimento, tem lama, tem escuridão, tem fumaça, tem sirene, tem correria, tem tudo de apocalipse que tu imagina tem dentro do umbral. Então eles entendem estar no inferno. E também eles entendem que se tu estás no inferno, é o teu lugar, não tem como sair daquele lugar. É algo que tu buscou para ti eterno. Eterno ranger de dentes, entendeu? Essa é a nossa cultura. E principalmente se tu estás lá, é porque tu teve motivos para estar lá. Ninguém está no umbral por nada, né? As pessoas, elas se colocam lá por motivos, e às vezes motivos graves, e às vezes nem tão graves, mas é uma energia que puxa um imã terrível. Então, tira-se do umbral através de caravanas de espíritos o tempo todo, tentando buscar. Não é só nós, o universo inteiro se une para
amenizar a dor daquele povo lá. E a Casa de São Francisco, ela tem uma linha direta, porque a formação dela era para isso, entendeu? Era para ter uma linha, um lugar, uma passagem onde eles pudessem vir como se estivessem em fuga. Eles naturalmente saíssem de lá entendendo que estão fugindo. Porque, na verdade, ninguém prende ninguém lá. Ninguém é preso àquele lugar. Eles se prendem lá por vários motivos. Por imensos motivos. Então, como tem essa passagem, eles descobrem isso, eles começam a vir para cá. E não é só a nossa casa, existem outros lugares que fazem isso também. Ah? Diretamente com umbral, não. As colônias já é tratamento daí, né? Te refere a outros lugares? Outros lugares no universo, né? Que buscam isso, outros planos. Mas da mesma aqui, doutrina? da mesmo conhecimento. Outros, aqui na Terra mesmo, existem lugares que têm essa possibilidade de ter essa passagem do umbral. Então, eu tenho muito orgulho disso, de fazer parte disso desde o começo, de ter essa linha direta onde eles podem vir do umbral para cá, só que eles vêm fugindo, eles estão achando que estão fugindo. Eles acham assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa, alguém se perdeu e eu consegui sair do inferno. Eles estão vindo, mas eles não entendem que estão vindo para acalmar, para perder a dor, o sofrimento. Eles estão fugindo, entendeu? Então, assim, a maioria daqueles que saem de lá por essa estrada nossa, da Casa de São Francisco, que não é a única, que deixe bem claro, é uma das muitas que existem, eles, durante o processo de chegar aqui, eles já vão recebendo ajuda no caminho. Com a parte física, a parte espiritual da casa é gigante. Então, ali já tem espíritos benevolentes que se mostram iguais a ele, oferecem ajuda, oferecem isso, oferecem aquilo, e vão doutrinando ali, sem que eles percebam. E quando vê, já estão recebendo acolhimento, já estão se sentindo seguros, e não vem. A maioria que vem, que é quando a gente abre a porta do umbral, é como se fosse um brete. Vamos lá, vamos vacinar tudo, é a última chance tua. Então, quando a gente abre ali, é como se eles precisassem passar por algo físico, entendeu? Eles precisassem ter certeza de que vão receber ajuda, eles precisassem bater para crer. Entende? Por isso que eles chegam até nós ali. Não, a gente trata aqui os que vêm do umbral. Não que ele vá para o umbral. Sim, o que a gente trata aqui são espíritos. Quando a gente abre a porta do umbral, a gente trata espíritos que saíram do umbral, né? Ou que estão passando por momentos difíceis, perto de corpo, ou estão perdidos, né? Não entenderam a morte. A gente consegue atender todos aqui. A casa é forte nessa ajuda, né? É muito forte nessa ajuda. Não, ficam na Casa de São Francisco. A Casa de São Francisco é um pronto atendimento, entendeu? É um pronto socorro espiritual. Então, eles chegam, eles são recebidos, eles são acolhidos, eles recebem os primeiros socorros de várias formas, e depois que eles se acalmam, que eles têm confiança na gente, são encaminhados para colônias daí. Colônias pontuais ao que eles precisam. Tem várias colônias que a gente tem ligação, a Casa de São Francisco tem, e eu sempre comento algumas assim. Tem a Neutônia, tem a Luz Azul, que recebe os jovens que desencarnam.
é quase tudo jovens lá que passaram pela mesma situação e eles são muito acolhidos ali, são especialistas nisso, né? Tem pessoas que nem Neotônia, são hospitais, é quase tudo hospital, eu já fui várias vezes lá. São hospitais espirituais onde muitos nem percebem que morreram, estão em complexos hospitalares, entendeu? Tem uns que têm até ferros, tipo acidente de moto, eles estão com ferros ainda, com toda aquela situação, porque mostrar a morte, ó, tu não tá mais lá, é muito pior do que... seria muito mais difícil do que ajuda, entendeu? É muito complicado. Então, tem vários lugares. Inclusive agora, foi um dia ali que nós fizemos o Raio de Luz, te lembra? Tu não estava junto? Tem uma colônia que está há pouco tempo que a gente está trabalhando, a casa trabalha com ela, é Raio de Luz. E vem um espírito que está em Raio de Luz. Veio numa invocação de espíritos que a gente fez na sexta. A gente tem um grupinho ali que gosta de falar com o morto, né? Então, teve um espírito que era do Raio de Luz. Todos os desequilibrados, os mais desequilibrados, a gente não chega a quinta, não chega a segunda, não chega a terça, a gente tem que juntar na sexta para jantar, tomar uma bebidinha e falar com o morto, né? Invocar mortos. E com muito respeito, com muito cuidado, e informal, né? A coisa bem informal para ser diferente o trabalho. E vem muita gente, né? Vem muita gente. É muito bacana. Daquela situação, que às vezes tem convidados de fora que vem junto. Eles ficam impressionados, né? Eles ficam impressionados. É muito impressionante, né? Porque assim vem e fica sentado lá, não vou participar, a gente tá daqui a pouco. Putz, isso existe. Não, é que isso que eu acho interessante, porque assim, ó, para mim é muito fácil acreditar na doutrina espírita, porque eu falo com o morto o tempo todo e escuto eles e vejo eles, então não tem como dizer assim, não existe. Eu sei que existe porque eu sou prova disso. Agora, quem nunca vê nada, quem não ouve nada, quem não sente, como explicar isso? Só a fé. Isso é maravilhoso. Tu acreditar em coisas só pela fé, isso é muito bacana. Só que daí quando eu acho bacana fazer coisas físicas para as pessoas verem, né? Aqueles que não têm a possibilidade de... E quando eles veem, aquilo ali mexe, né? Mexe. Quando eles veem aquela conversa, aquelas manifestações, aquilo físico mostrando, aquilo ali é muito legal. A gente dá carona só para É muito bacana. E por que alguns espíritos se manifestam em outras línguas? Olha, eu vou te dizer assim, ó. O que eu entendo, tá? O que me passam os espíritos? Essa questão de diferentes línguas, isso aqui é uma coisa humana, uma coisa física, não é uma coisa espiritual. Porque dentro do mundo espiritual não existe sotaques, não existe línguas. É tudo uma coisa só. E outra coisa muito interessante, dentro do mundo espiritual, a gente se comunica pelo pensamento. Então, essa questão de línguas, para mim, eu até entendo que possa acontecer de um espírito se manifestar numa língua e tal, mas a maioria dessa questão de línguas aí que acontece nessas igrejas, essas coisas aí, é tudo firula, entende? Isso é tudo firula. Porque se eu quiser agora falar numas 10 línguas aí que vocês não conhecem, eu falo. Entendeu? Eu falo. E vocês vão dizer, a mulher fala em línguas. Entende? É muito fácil. Só que o que muda para as pessoas entender um espírito que está falando em línguas? Você não entende nada, entende? Se o espírito vai se manifestar,
Pois é, se o espírito vai se manifestar de alguma forma, ele tem que se manifestar para que as pessoas entendam. Agora, falar em línguas, isso aí, para mim, não sou a última palavra. Sim. Mas para mim é tudo firula, é tudo diz coisas desnecessárias. E eu penso que espíritos superiores, o mundo espiritual, ele não faz nada desnecessário, nada sem lógica, entendeu? Tem que ter lógica as coisas. Para que eu vou falar em línguas se aqui eu vou falar aqui em aramaico, se todo mundo fala português, se vocês não vão me entender? Qual a intenção de me mostrar para vocês? De ser soberba, de ser superior? Vocês não entendem o que eu estou falando? Se eu vim para dar uma mensagem, eu vou falar numa língua que vocês nunca ouviram, entende? Então, assim, o espírito superior não faz isso. Pelo contrário, quanto mais superior, mais simples, mais facilitador das coisas, né? Então, isso é coisa de humano, isso é coisa de pessoas que precisam se autoafirmar dentro de igrejas, dentro de religiões, e faz esse tipo de firula aí, sabe? Eu não confio. Começou a falar em línguas, eu nem discuto. Se eu ver que estão falando assim, eu simplesmente, o que eu faço? Que eu acho que é, talvez, uma atitude mais de acordo com a ocasião. Eu levanto e saio. Eu nem fico para ver. Porque não tem coisa que mais me dê nojo, mais me irrite do que coisa falsa, do que esse circo que as pessoas tendem a armar dentro de coisas espirituais, entendeu? Para mim, eu simplesmente saio. Boa noite a todos. De Juína, Mato Grosso. Maria Sueli Ribeiro. Tânia Barroso. Boa noite, Fábio, querida, e todos os trabalhadores da casa. Querida, boa noite, minha amiga querida. Essa de Juína também. De quem é essa de Juína? Maria Sueli Ribeiro. Maria Sueli Ribeiro. Essa de Juína também está sempre com nós, né? Uhum. Angélica Maria Lica, boa noite. Também sempre com a gente. Carla Lúcia Mendes, um espírito que sai do umbral por algum motivo pode voltar? Claro, claro. Eles têm toda a liberdade dentro do mundo espiritual. Eles têm liberdade, inclusive, para se destruir. A gente tem essa liberdade e a gente nós podemos ter essa escolha. Um espírito inferior, ou que está nesse patamar, ele pode estar aqui e ir para o umbral quantas vezes quiser. O que ele não consegue é estar aqui e visitar um espírito inferior, visitar sem autorização mundos superiores, né? Mas os inferiores ele consegue. Na verdade, o conhecimento ele ajuda muito, ele abre portas, o conhecimento é maravilhoso para tudo. Só que o que define o nosso futuro espiritual é a nossa moral, né? O nosso conhecimento é maravilhoso. Quanto mais conhecimento, mais possibilidades de tu suprir coisas que te inferiorizam, entendeu? Agora, o que fala alto mesmo, em relação a tudo, é a moral. Ninguém precisa passar por umbral. Tem gente que diz assim, temos que passar por umbral. Temos uma ova, ninguém precisa passar por umbral. As pessoas se colocam no umbral porque querem, porque são soberbas, são egoístas, são orgulhosas. Do contrário, tu não precisa. A maioria dos espíritos não passa pelo umbral. A maioria não passa pelo umbral. Tatiane Lopes de Freitas, boa noite de Caçapava do Sul. Caçapava do Sul, querida. Tá vindo na van? Boa noite a todos. Eliane Nunes de Souza. Que saudade. Essa aí ganhou uma neta agora, linda, né? Tu viu? Que coisa mais linda aquela criança.
Só que ela esqueceu da vida, do mundo, de nós, dos amigos, assumiu junto. A gente mudou isso. Amanhã eu bato lá, amanhã eu vou bater lá. Pode algum espírito ser retirado do umbral para trabalhar neste plano, nesta vida? Carlos Freitas. Pode? Pode algum espírito ser retirado do umbral para trabalhar neste plano, nesta vida? Os espíritos, eles escolhem, eles aceitam sair do umbral e eles decidem evoluir, né? E podem sim, eles podem reencarnar com decisões grandiosas. Isso é maravilhoso. Não existe um termômetro para isso, entendeu? Não existe um termômetro para isso. Ninguém barra a gente de evoluir. Nós não somos barrados, pelo contrário. Como tu vai... Tu sendo um mestre, tu sendo um espírito superior e tu vendo que aquela espiritualidade que, por algum motivo, se adentrou ali dentro, né, de situações difíceis, quer melhorar, quer evoluir, quer ajudar, quer buscar coisas boas, por que não deixar, né? Então, não interessa de onde se venha. O importante é que se entenda a evolução e que se ande para frente, que busque sempre o melhor. Então, não é porque estava ali que precisa passar por grandes etapas. Às vezes as pessoas pensam assim que eu tenho que resgatar coisas pesadas, né? E para mim resgatar coisas pesadas, às vezes as formas são muito pesadas também. Não é assim, não é assim. Eu garanto que não é assim. Eu já vi milhares de exemplos de seres assim, que a impressão que passava aqui. Iam penar por muito tempo pela situação que se botava. Pelo contrário, eles pagaram em suaves prestações que nem sentiram, entendeu? Então, o mundo espiritual ele é muito atencioso, ele é muito cuidadoso e a medida é o sentimento, o que tu está sentindo para que tu mereça as coisas. Então, pode viver muito tempo no umbral e sair de lá renovado, com vontade de crescer, de evoluir dentro dos dois mundos. A reencarnação é imediata ou existe um tempo de espera no plano espiritual? A reencarnação, ela não tem um prazo determinado, não existe uma regra entre os mundos, dentro do universo, para reencarnar. O interessante é que a gente entenda que o que precisa para te reencarnar, o tempo da gestação, não interessa quanto tempo seja, 5 meses, que às vezes, né, a gente já viu fetos que nasceram com 5 meses, 6 meses, 7 meses, 9 meses, o tempo natural ou o tempo prematuro, mas precisa do tempo da gestação. Ok, se tu morreu hoje e se tu tá morrendo agora, nem sei que horas são, 10h34 tu desencarna e 10h35 tá nascendo uma criança, tu não pode ser ligado ao corpo daquela criança, entende? Não existe a possibilidade de o teu espírito se ligar ao corpo daquela criança que está nascendo naquele momento. Por quê? Porque precisa o espírito ser ligado às células, aquelas 2 células, para formar aquele zigoto, e a partir dali tu faz todo aquele processo. Então, se tu desencarnar agora, 10h35... Pode acontecer... Se tu desencarnar agora, Não, se tu desencarnar agora, 10h35,
Tá falando E de 10. que eu vou desencarnar, seu medo que eu vou desencarnar. 10h36. Só um exemplo bobo de horário, porque não é assim que funciona, mas só para ter uma ideia. Se o teu espírito desencarnar agora, e se nesse momento tem duas células se juntando, uma feminina e uma masculina, o espermatozoide e o óvulo, para formar um novo ser, o teu espírito que desencarnou agora pode se juntar ali. Tu entendeu? Só que a encarnação tem que ser... tu reencarnar é só no nascimento. Sim. A gente reencarna no nascimento. A gente encarna, volta à vida no nascimento. Até então, tu é ligado àquelas células. Tu continua dentro do mundo espiritual, ligado por um laço fluídico àquelas células. No momento que desligou aquelas células, é a tua morte. O que necessita? Qual é o tempo? Para te encarnar, tu precisa que desenvolva todo aquele projeto ali para que tu reencarne. Sim, ele morre primeiro, né? Não, o momento da morte às vezes demora. O momento da morte pode se passar em minutos, em segundos, em horas, em dias, em semanas e às vezes meses, né? É o momento da morte, o desenlace dos laços fluídicos com o corpo físico, entendeu? Mas a partir do momento que tu desligou, não tem um tempo, eu tenho que ficar agora 2 anos, 3 anos, 10 anos, 100 anos no mundo espiritual para depois reencarnar. Não existe esse... Até tem literaturas que dizem isso, mas é bobagem, porque não existe, não tem lógica, não existe um tempo determinante para isso. O espírito pode desencarnar e logo se juntar a um outro corpo, entendeu? É claro que isso é raro acontecer. Por quê? Porque o espírito desencarna, tem aquele transtorno da morte, às vezes não sabe que morreu, vai para o mundo espiritual, evolui muito, a maioria das vezes evolui muito dentro do mundo espiritual, tem o tempo de evolução dentro do mundo espiritual, e depois a espiritualidade organiza um novo momento, uma nova possibilidade, uma nova encarnação, entendeu? Na maioria das vezes é assim que funciona. Mas acontece de também nascer, e eu até, muito tempo atrás, eu conversei com um espírito, ele foi suicida, e 2 encarnações recorrentes, ele cometeu suicídio. E daí, nessa encarnação, ele veio muitas limitações do corpo físico. E viveu 19 anos dentro do corpo físico, totalmente limitado, impossibilitado de cometer a morte do corpo físico própria, né? E quando ele desencarnou com 19 anos, isso é a história que ele me contou. Ele desencarnou com 19 anos, como a necessidade era evoluir rápido, ele viveu resignado aqueles 19 anos com aquele corpo limitado, ele já se juntou, ele desencarnou e se juntou a um novo corpo, porque ele queria aquela encarnação plena, onde ele não tivesse limitações físicas, ele pudesse viver plenamente. Foi uma decisão da espiritualidade que não precisasse esperar, porque ele já tinha passado ali, o aprendizado dele foi dentro, preso àquele corpo físico, entendeu? Isso é maravilhoso, o mundo espiritual, ele determina coisas assim que pra gente às vezes não entende, mas para eles é. Pra gente não tem nada a ver e pra eles é toda uma explicação correta. A saúde do médium pode ser prejudicada quando ele tem muita mediunidade? Às vezes a gente se perturba, né? A gente traz transtornos com a mediunidade, porque tu não sabe lidar com aquilo, é um carro desgovernado, então é natural que tu fique transtornada, e toda a energia que está em transtorno, está em turbulência, ela afeta. Nós somos uma tríade, corpo físico, corpo espiritual e espírito, e nessa tríade estamos ligados. A partir do momento que
que o balão tá ali batendo, né? Tudo sente, entende? Toda a tríade sente. E o corpo físico acaba sendo também recebendo respingos disso. Por exemplo, uma pessoa com depressão, né? Uma pessoa com crise de ansiedade. A crise de ansiedade é uma coisa física, ela afeta o lado emocional, mas ela descontrola todo o corpo, né? Então, a mediunidade, quando ela não é monitorada, quando ela não é entendida, quando ela é trabalhada, quando ela não é organizada, ela pode trazer, sim, transtornos físicos. É possível que uma criança reencarne com uma missão espiritual importante? Como identificar isso? Na verdade, todos os seres que reencarnam, eles podem ter escolhas maravilhosas, todos nós temos oportunidade de chegar a patamares. Claro que tem alguns que já são bem superiores e vêm com projetos, né, missionários e tal. Mas o que eu penso, assim? O que eu penso? Eu acho que tudo tem que ser da medida certa, entendeu? Existe uma justiça de Deus que ela é muito pontual. Ela dá oportunidades a todos. Todos nós temos oportunidades de nos lançarmos da melhor forma dentro de uma encarnação. E daí, quando muitas vezes se procura dentro de um espírito, junto a uma criança, coisas maravilhosas, coisas muito especiais, a gente corta processos, entendeu? Corta processos, porque aquele espírito que teria que viver talvez coisas, missões importantes dentro do plano físico, ele, pela soberba, pelo orgulho, pela volúpia familiar, ele não aprende coisas que eram imprescindíveis para esse crescimento, né? Por exemplo, se tu for ver uma ninhada de pinto descascar e tu ficar com muita pena e tu ir lá e começar a quebrar a casquinha para ajudar que eles saiam, é bem possível que aquele pintinho morra, porque aquela força de quebrar a casca e sair do ovo era o que ele necessitava para ter força para comer depois, para ter forças no bico para alcançar a sobrevivência, entendeu? Então tem coisas assim que existe a necessidade mesmo, o espírito sendo vindo com missões, ele tem necessidade de passar. É necessário, como todos nós, entende? E às vezes a ilusão, eu muitas vezes aqui ainda não aconteceu, mas ali na primeira momento da Casa de São Francisco, muitas vezes chegaram pais me trazendo crianças que eles determinaram que eram crianças índigos, que eram crianças luz, que eram crianças cristais, que eram crianças que vieram. Meu filho foi dito já por vários lugares que fomos, que eram índigos, que eram cristais, que eram isso, que era aquilo. E eu olhando, eu pensando assim, meu Deus, que vontade de dar um tapão. Não, a minha vontade era dar um tapão para parar e sentar, porque só faltava quebrar meu altar, não tinha um pingo de educação, um pingo de respeito, um pingo de cuidado. E daí tu pensa assim, meu Deus, um espírito superior vai ser... Vamos que fosse mesmo um espírito lá, ele ia ser tão arrogante, ser tão mal educado, ser tão... Tu entende? Não fecha... Exatamente. Então, assim, todos nós, a gente vem com grandes expectativas, né? Ninguém vem para uma encarnação para ser nada, ou ninguém vem para uma encarnação para falir, para
para ser um zero, a gente vem do mundo espiritual com muitas expectativas. Não interessa a que ponto a gente vai chegar, porque todos os cargos, todas as coisas feitas aqui, elas são importantes, mesmo dentro do seu peso, elas devem ser importantes, né? E tu começar já uma encarnação sendo babado por pessoas, porque isso aqui, não, isso aí é um erro fatal, e muitas vezes um erro que dá um X ali, dá um borrão naquilo ali, porque interrompe o processo. Se tu veio para muito, tu tem que passar por todo o processo, porque o espírito superior, o espírito que veio em missão, ele tem que aprender a humildade, ele tem que aprender a benevolência, ele tem que aprender a caridade, ele tem que aprender o respeito, o amor, o cuidado, o servir. Isso tudo não é dentro de uma gaiolinha de ouro ou dentro de um bercinho sendo embalado o tempo todo, né? Não é assim que se aprende. Então, os pais têm que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. De querer transformar os seus filhos em... qual é a palavra? Em vultos, né? Sendo que eles podem ser vultos, mas eles têm que se transformarem em vultos, sem a ajuda de ninguém. Né? Até então que aquele começo ali também é que está sendo formado o caráter deles. Né? Tem que ter muito cuidado com as educações. O que realmente significa evoluir espiritualmente, segundo o Espiritismo? A gente vem para evoluir, a gente vem para crescer, por exemplo, didaticamente falando, né? Didaticamente, tu entra para uma escola, tu faz o prezinho, e durante aquele processo do prezinho, tu vai aprender coisas que estão dentro daquilo que tu pode aprender com aquela idade. Daí tu evolui para uma primeira série, já muda um pouco, tu já vai aprender coisas que estão relacionadas àquele nível de idade, aonde tem a possibilidade do teu conhecimento. E assim por diante. Todo o processo, cada processo tu vai subindo de nível e mostrando a capacidade de evolução. Isso é evoluir dentro do mundo, dentro de um plano físico. A gente vem para uma encarnação com um único propósito: evoluir. A gente é muito claro pelo plano espiritual que não se retrocede dentro de uma encarnação. Não retrocedemos. O nosso espírito, ele vem com um nível, ele não baixa o nível. Ele pode estacionar dentro de uma encarnação, mas ele não retrocede do que ele já veio. Isso é muito interessante. E isso o mundo físico demonstra com muita clareza. Por exemplo, se tu fez o prezinho, passou para o primeiro. Do primeiro, tu passou para o segundo. Do segundo, tu passou para o terceiro. Do terceiro, tu passou para o quarto. Do quarto, tu não conseguiu passar para o quinto. Né? Deu mal. Mas tu também não volta para o terceiro. Tu continua no quarto. Tu estaciona no quarto. Tu não existe a possibilidade de tu retroceder para o terceiro ano. Agora, ou tu estaciona no quarto, ou tu experimenta uma outra possibilidade e vai para o quinto ano. Então, é isso que nós somos cópias bem imperfeitas do mundo espiritual. Mas é mais ou menos assim que funciona. Então, a gente vem para cá para evoluir. Não conseguiu, estacionou. Mas temos a eternidade para isso, né? Para evoluir. O desenvolvimento mediúnico deve ser incentivado na infância ou deixado para a vida adulta? Eu acredito que tudo tem a sua fase, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Naturalmente, como isso é uma regra universal, a mediunidade é um processo universal. Naturalmente, quando se é criança, quando está nas primeiras
momentos na primeira infância, a mediunidade ela é natural, ela é um processo natural. Então, o que não se deve é forçar isso, né? Forçar ao trabalho mediúnico, levando isso como algo que tenha que ser prioridade dentro de um processo infantil. Isso é um erro muito grave. Por que algumas crianças parecem tão sábias, mesmo sendo tão novas? Porque a gente vem para um plano, todos os níveis de espíritos. Não se vem para cá, espíritos que têm pouco conhecimento com espíritos que têm pouco conhecimento, entendeu? Deus, ele mistura os níveis para que a gente aprenda entre a gente, né? Não seria útil para nós viver só no meio de pessoas que têm o mesmo grau de conhecimento que a gente não consegue aprender. A gente fica ali esbarrando nas mesmas coisas. Os espíritos, eles têm a lei do esquecimento, que ela é maravilhosa, permite que a encarnação seja mais leve, mas nada é esquecido, não arrancado da gente. Então, tudo que tu absorve de conhecimento dentro das encarnações, ela está presa em ti, é um mérito do teu espírito. E ele leva junto para a eternidade. Ele fica ali guardadinho, mas não apagado. E em alguns momentos ele pode ser usado, sim. Quanto mais poder dentro do mundo espiritual, no sentido de moral e conhecimento, mais possibilidades de tu usar tuas ferramentas. Sim. Então, alguns usam com muita facilidade o que tem de outras vidas. Muito bem. E é bom, e Deus permite isso também, para que mostre, isso aí não veio do nada. Para as pessoas entenderem de uma maneira bem sutil que já viveram em outros momentos, né? Porque é só isso que explica coisas que são inexplicáveis, como uma criança de 2 anos tocar um piano, né? Tem alguma previsão de live? Não é por isso. Eu dependo de uma pessoa para fazer, né? Ela decifra tudo com uma facilidade muito grande. E que é um bebê pequeno, né? Então isso que traz mais dificuldades. Temos um pedido aqui da Márcia Proença. Boa noite. Como consigo uma carta psicografada da minha filha? Aquilo que sempre explica, né? Que é uma coisa que a gente consegue pedir. Você não consegue pedir, que é uma coisa que tem que vir de lá pra cá, né? Mas nunca desisti, né? Nunca desisti. Às vezes nessa invocação de espírito eles também nos dizem, trazem alguns nomes. Pede para ela botar o nome dela e o nome da filha pra gente buscar quando morreu, que idade tinha, pra gente garimpar, né? Às vezes acontece de dar sorte de ter notícias. É que o mundo é gigantesco, né? Sim. Então, Márcia Proença, coloque o nome dela, a data de nascimento e a data de desencarne. Que ela morreu, né? Coloca pra gente anotar. Vamos às considerações finais, então.
Mais uma terça chegando ao fim. Infelizmente. Então vamos continuar. Tá triste já? Nosso prazo aqui temos que encerrar. Eu só tô preocupada com uma coisa. Quantos cartão o Margeiro vendeu já? Ele tá na live, olha se ele tá na live. Saiu aquela hora. Ele tá muito quieto. Sim, não. Hoje eu falei com umas quantas pessoas, já comprei do Margeiro. Tá bom, então. É mesmo, vai tudo pro mesmo lugar. Sim. Eu fico muito feliz porque essa ação que a gente está fazendo é para a nossa obra. Que ontem foi visto aqui, meu Deus, o curso não tinha lugar, né? E tu imagina quando nós tiver essa casa duplicada, isso é maravilhoso. Sim. Então, nós estamos lutando por isso, para duplicar essa casa, para dar mais espaço, para ter mais um trabalho junto, né? O trabalho da cura física, que a espiritualidade está toda esperando para esse trabalho das marcas. Então, é um movimento de amor, é um movimento caridoso, é um movimento em prol de outras pessoas. E eu me sinto bem à vontade, assim, de estar nesse trabalho em busca, né, desses recursos. A gente não tem receita nenhuma aqui, e todos que vêm aqui sabem, não existe nem caixinha ali para doação. Nunca existiu, né? E algumas portas foram abertas, que até então nem eram abertas, porque nós tinha aquela peça lá em cima e estava suficiente para o nosso trabalho, e nunca foi feito movimento. Foi feito por um ar-condicionado, porque não tinha como aguentar o calor, né? E fora isso, então quando a casa começou a aumentar, porque precisava de espaço e realmente cada vez são mais pessoas, então a gente precisa desses movimentos, né? E agora nós estamos com o galeto e, bem ou mal, dá para juntar ali para mais uma parcela ali, quase que uma parcela, né, da obra aqui. E é dia 24 de maio. Então, para algumas pessoas eu já chamei, o Margeiro está chamando, alguns amigos estão chamando. Se vocês puderem nos ajudar, é igual ao almoço vocês vão ter que fazer, né? Então, é um galeto muito bem feito. O tempero, o Nico já pediu, ele fala para mim do meu tempero. O Nico faz o tempero há muito tempo, com muito carinho, com muito amor, aquele tempero maravilhoso. Então, nós não estamos pedindo ajuda para que vocês que estão aqui por perto consigam comprar um cartão, já que vocês vão ter que almoçar naquele dia, e nos ajudem a nós juntar para mais essa parcela, para essa etapa. É importante para nós isso, é importante para muitas pessoas, né? Eu percebo assim que tem muita gente que é claro que não é uma cobrança de forma nenhuma. Mas o que eu percebo assim que tem muita gente que é muito beneficiado pela Casa de São Francisco, muito beneficiado. Tem muitas famílias que estão sendo muito beneficiadas e que já foram no passado muito beneficiadas por essa casa, pelo acolhimento dessa casa, pela ajuda que foi dada. Tem pessoas que passavam quase que internadas o tempo todo e hoje estão tendo uma vida tranquila, uma vida estável, né? Porque receberam ajuda dessa espiritualidade aqui. Então, é isso que eu digo, assim, às vezes a gente tem que se olhar e pensar assim, pô, mas será que um pouquinho eu não posso fazer? Um pouquinho que eu puder fazer por aquele lugar que me ajudou tanto, para que ele continue ajudando outras pessoas, entende? Então, tem pessoas que se acomodam, assim, né? Se acomodam. É claro que não é uma cobrança, é uma coisa geral. Se movimentar um pouco em benefício, já que receberam um benefício disso, né? Não custa um pouquinho, ninguém está pedindo muito, um pouquinho que se movimentem em ajuda para que outras pessoas também possam receber isso. Vamos influir. E infelizmente não é todo mundo que faz isso, não é todo mundo que se movimenta, não é todo mundo que né, pensa assim, mas eu já fui ajudado por ali, eu posso
dar a minha mão para que outros também sejam ajudados, né? Então, eu peço humildemente aqueles que foram beneficiados, já que entendem o trabalho da Casa de São Francisco, que sabe que nunca precisou chegar aqui, abrir a carteira e pagar trabalho, pagar isso, pagar aquilo, que é vergonhoso. Para mim, é vergonhoso. Para mim, não só vergonhoso, para mim é triste, eu não sei te dizer a palavra, é horrendo. Uma pessoa chegar ali já numa situação terrível de dor, de sofrimento, de angústia, e ainda ter que pagar por, sabe, espiritualidade para fazer alguma coisa. Isso é vergonhoso, isso é triste, isso é desumano. E as pessoas que já passaram por aqui todos esses anos, eles sabem que nunca precisaram nada, que a gente recebe com amor, a gente não sabe nem que está chegando, e a gente acolhe assim de uma forma. Então, se puderem, aqueles que já foram beneficiados, nos ajudar a duplicar de fato essa casa, para que a gente possa realmente atender as pessoas da melhor forma. Está cada dia menor isso aqui. Era pequenininho, ficou muito grande, agora do grande já está muito pequeno de novo, né? Está pequeno de novo. Então, muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que com a ajuda de vocês, com a permissão de Deus, a gente vai conseguir sim esse projeto aí gigantesco, mas que está funcionando de uma forma muito, muito doce, muito clara, né? Tem pessoas que não entendem, e eu já escutei muito, não só fisicamente, mas não sei por que Deus permite isso para mim, que eu escuto aqui, entende? De dizerem assim, pois é, a Casa de São Francisco não vendia nada, agora pode. Por que antes não podia? Porque antes não tinha necessidade, tu entendeu? Antes era dentro da minha casa, as pessoas sabem, eles entravam dentro da minha casa, e eu e meu marido, a gente abria a nossa casa com o maior amor, dentro da nossa cozinha, dentro do nosso banheiro, dentro das nossas salas, tem 2 salas ali, dentro da nossa área, o quarto onde a peça, onde era feito os trabalhos, era no quarto do nosso filho, que agora eu devolvi o quarto para ele. Ele doou o quarto dele. Quem é que doa um quarto, gente? Eu vou dar meu quarto para uma casa espírita. Ele foi dormir amontoado lá em cima há quanto tempo? Então, assim, não tinha necessidade, até porque nós não tínhamos outro espaço para isso. Era ali, ponto. E agora que a gente ganhou esse espaço, graças a Deus a gente ganhou esse espaço aqui maior, existe a necessidade de melhorar. E o dinheiro ele não cai do céu, a gente tem que fazer ações para isso. Então, parece assim, às vezes eu escuto coisas assim, parece assim, a casa está mudando, agora é um comércio. Não é comércio, coisa nenhuma, ninguém paga nada aqui. As pessoas comem aqui de graça, não é? Todas as quintas-feiras as pessoas vêm, compartilham ali as coisas e todo mundo come de graça. O que é vendido aqui é os livros, né? A casa pode vender, a espiritualidade permite, que são sementes que são espalhadas através da literatura. E quando tem ações, aqui todo mundo tem ar-condicionado, tem uma luz boa, cadeiras boas, água potável, tem chá, tem café, tem papel higiênico dos banheiros, tem conforto. É poucos os lugares que tem um conforto e uma beleza, uma coisa como a nossa aqui. A gente fez isso de caso pensado, para que as pessoas se sentissem bem aqui dentro. Então isso tem um custo, tem faxina. Eu não consigo mais limpar esse lugar gigante aqui, né? Tem faxina toda semana, tem luz que não é de barbada para pagar. Não quero também estar dizendo, não desliga o ar, não puxa a descarga, porque a água é de poço e o motor toda hora ligando. Quinta-feira o motor liga diretamente toda hora. Então, assim, tem essa necessidade. E não vai ser isso que vai me parar e vai parar a Casa de São Francisco. Mesmo aqueles que não concordem, eu entendo e acho que todos são livres para pensar o que quiser. Mas aqueles que já se beneficiaram, por favor, nos ajudem. É o momento agora de estender a mão e nos ajudar a nós concluir essa obra aí, que é muito importante para muita gente. Isso aí. Olha, pessoal de Caçapava que nunca vieram aqui, mas não no trabalho, nos acompanham pelas lives. O que é isso?
O pessoal se juntar para fazer uma rifa, para nos beneficiar, isso aí não tem preço. Isso não tem preço, isso tem um peso que não tem, o valor é gigantesco, né? O valor e méritos é gigantesco. E ainda estão vindo numa van para trazer isso para nós pessoalmente. Vamos ir sim. É só o pessoal de Caçapava lá organizar um espaço lá que dê pra gente atender. Casa de São Francisco vai lá assim com o maior carinho. Mas é bom que eles venham conhecer o nosso trabalho primeiro, né? Vamos lá, então? Vamos lá. Eu tomei muito chá. Ai, Juliette. Tu tá com sono, né? Acordou cedo. Vamos lá, então. Ver o que foi. Então, vamos fazer o passe. Se quiserem separar um copinho com água aí, para tomar no final. Senhor, fazei de mim, ó Pai, instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve amor, ofensa, que eu leve perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união, e dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade, desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazei, ó Pai, que eu busque mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para uma vida eterna. Em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Santa Rita de Cássia, Flora Felícia Cipriana Estácia, inicie os trabalhos nesses espíritos, que recebam a paz, a saúde e o equilíbrio, a alegria e o otimismo, a esperança, a coragem, a graça, a grandeza e a fé. E que venha, Senhor, às minhas mãos o medo, a dor, a angústia, a ansiedade, a tristeza, a agonia, a depressão e a lágrima. Que venha, Pai, às minhas mãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado é teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eleva os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro. E ele vem de ti, meu Senhor, que criou os céus e a terra. Podem tomar.
Então, muito obrigada mesmo por estarem aí com a gente todo esse tempo, com tanto carinho. 15, então, eles vêm. Dia 15 agora, vamos esperar o pessoal de Caçapava, esperar tu, Carlos, para receber também o teu selo, abrir. O Carlos ganhou uma honra muito grande da Casa de São Francisco nessa última festa nossa, merecido. Estaremos esperando vocês com muito carinho. O que eu queria falar também? Dos sábados. Gente, a Casa de São Francisco, estamos trabalhando agora nos sábados a cada 15 dias. O trabalho não é mais todos os sábados. Então, dia 3 a gente abriu à tarde, dia 10 a casa fechada e dia 17 a casa aberta à tarde. Então, sempre a cada 15 dias, tá? Esperamos todos vocês no sábado, dia 17 de maio, para os trabalhos a partir das 14 horas da tarde. E antes disso, tem a nossa live, terça-feira que vem, dia 13/5, correto? E esperamos todos vocês também quinta-feira, dia 8, agora, nos trabalhos aqui. Serão muito bem-vindos. E segunda-feira o curso, não tem Girassol, segunda é só o curso de conhecimento, tá? Então, fiquem com Deus, um grande abraço, obrigada por tudo, obrigada por essa confiança, por esse carinho, e até 13 de maio. Aguardamos a todos. Um beijão, fiquem com Deus.